Bem, nós vamos falar sobre o factoring, um contrato marcado com uma história que é disputada, que segundo uma parte da doutrina, especialmente o professor Leite, ele entende que desde a época de Hammurabi, desde o Código de Hammurabi, pode se falar em factoring. Aliado a essa doutrina mais historicista, Fran Martins afirma que desde a Grécia Antiga, desde Roma, haveria o factoring. Ele afirma isso com base nos denominados factors, que eram agentes de comerciantes espalhados pelo Império, que eram incumbidos de vender a mercadoria desses comerciantes. Porém, assiste mais razão a Rizardo, que tem uma obra chamada Factoring, exclusivamente estudando o assunto do contrato, que afirma que o factoring, como a gente encontra hoje como um contrato de cessão de crédito, só existe a partir de por volta da década de 40, 50 nos Estados Unidos. A mudança foi de um agente comissionado para uma pessoa física ou jurídica, normalmente jurídica, que compra o título de crédito, que acaba subrogando os direitos do vendedor originário. Esse vendedor originário já não haveria de responder pelo título de crédito, enquanto o agente comissionado haveria. Posto isso, nós podemos dividir entre o factoring antigo, que é esse factoring do agente comissionado, e o factoring moderno. Esse factoring moderno é o que nos interessa. Então, o conceito de factoring é basicamente um contrato atípico, hoje em dia atípico, apesar de haver projeto de lei tramitando no Congresso que pretende tipificar o contrato a partir de uma lei determinada. Se eu não me engano, um projeto de lei que já está encaminhado para a Comissão de Constituição e Justiça da Câmara de Deputados. E é um contrato regulado basicamente pelo Código Civil quando trata sobre a cessão de crédito. Portanto, também já respondendo à questão da natureza jurídica, é um contrato que, apesar de Rizardo, que eu já citei na sua obra Factoring, afirmar que é basicamente uma compra e venda de títulos de crédito, na verdade nós podemos verificar que se configura numa cessão de crédito, não numa compra e venda. Posto isso, nós podemos já passar para a questão das modalidades do factoring. Existem basicamente 4 modalidades. Duas em relação ao tempo em que o fatorizador paga ao fatorizado, isto é, aquele que subroga os direitos do vendedor originário, e outro que é em relação a onde é que se dá esse negócio jurídico originário. No primeiro ponto existe o Maturity Factoring e o Conventional Factoring. O Maturity Factoring é o factoring que se dá o pagamento antes do vencimento, e o Conventional Factoring é na hora do vencimento, na mesma época do vencimento. Fábio Ulloa, ele entende em nossa obra Manual de Direito Comercial e Direito de Empresa que o primeiro Maturity Factoring seria, na verdade, uma transação creditícia, seria um contrato bancário. Porém, não assiste a razão a ele, posto que não há, na verdade, um empréstimo do fatorizador ao fatorizado. Há sim a compra, já desde logo, dos títulos de crédito. E quanto ao local onde se dá um negócio jurídico, pode ser dado as modalidades de factoring interno e externo. O interno é quando o negócio jurídico no originário se dá dentro do país em que há o factoring. Isto é, factoring que se originou na compra e venda, por exemplo, de um televisor na Simonte, seria
um factoring interno. Enquanto o factoring externo é quando há a importação e exportação. Por fim, da minha parte que me cabe, eu vou dar as cláusulas essenciais, que são, basicamente, a cláusula que há cessão de crédito, cessão dos títulos, subrogação dos direitos entre as partes, a possibilidade do faturizador escolher os clientes, escolher as contas que quer comprar, e não é obrigado a comprar todos os faturizados. E a cláusula de onerosidade. E basicamente é isso. Além disso, normalmente se figura a administração de contas, a estratégia de marketing, de captação de mercado, outras cláusulas que não são essenciais, mas que normalmente se figuram. Esse contrato é bilateral, oneroso e consensual. Normalmente ele é encontrado na forma de contrato de adesão e, devido à prática comercial, é um contrato escrito. Raramente, é quase impossível de se imaginar um contrato de factoring que não seja escrito, ou seja, oral. Fora isso, há também se falar das obrigações de direito do faturizado que é o direito de a obrigação de pagar quando estipulado pelos títulos de crédito cabíveis e o direito, a obrigação de não entrar em regresso contra o faturizado. Faturizado cabe vender o título de crédito quando estipulado e tem o direito de não ser cobrado, enquanto o comprador somente será obrigado o comprador original somente será obrigado a vender, a pagar pelo título de crédito ao faturizador quando notificado da cessão de crédito, devido a uma estipulação legal. Se não for, ele pagará ao devedor, ou seja, o vendedor ordinário, pois ele não foi notificado. Seria como se ele ainda estivesse devendo para aquela pessoa. A grande controvérsia que hoje se coloca é quando da aplicação do CDC nas relações de contrato de fé. Em regra, essa aplicação do CDC não ocorre, e sim o que se estipula no Código Civil. Antes, é bom se lembrar e se fixar o que o Código do Consumidor ele define como sendo consumidor e como fornecedor o objeto e qual é a finalidade dessa relação. O consumidor seria uma pessoa física ou jurídica, que adquire e utiliza como destinatário final um produto. O fornecedor é quem fornece o serviço ou quem produz e disponibiliza um produto à venda ao consumidor. E a finalidade seria justamente a obtenção desse produto, mas não para que ele seja aplicado ao fomento, como isso acontece com o factoring. Mutatis mutandis não pode ocorrer quando se fala em faturizador e faturizado, pois o faturizador ele se assemelharia ao fornecedor ao ele disponibilizar o crédito para a compra do crédito do faturizado, né, das vendas feitas a prazo pelo faturizado. É importante também destacar que a diferença entre o que o factoring faz, né, que não é de natureza financeira, ele não financia, ele não faz empréstimos sendo isso de atividade bancária, conforme determina a Lei 4.595 de 64. Ou seja, financiamento não é objeto
do contrato de factoring, e sim de financiamento bancário. No entanto, é preciso observar que às vezes simulações são feitas onde se caracteriza como factoring o que na verdade é contrato de financiamento. Isso ocorre muito na compra e venda de carros, onde o fatorizador ele compra os créditos da concessionária, mas no entanto ele cobra juros, às vezes acima de 12% do comprador. Então assim, isso acaba se evidenciando como uma nova relação, e não uma relação de compra de crédito como ocorre na relação do contrato de factoring, onde a fatorizadora ela só dispõe, só cede os direitos de cobrança à fatorizadora. Nesse caso, há julgado do RESP 3299935 de Minas Gerais, onde justamente se aplicou as normas cogentes do CDC por se observar que houve uma simulação, onde os juros acima de 12%, além também de ser indexado ao dólar, era cobrado diretamente do comprador do carro, e não da empresa fatorizada. Para isso, então, além do artigo 3, parágrafo 2º, que considera como prestador de serviço quem também disponibiliza, como se ele encaixasse também no conceito de fornecedor. É o que faz o parágrafo 2º do artigo 3º. Além disso, também, nesse RESP, houve também a aplicação do artigo 6º, inciso 5, onde foi possível a revisão do valor do débito, tendo em vista a indexação do dólar e a onerosidade por conta da flutuação cambial, que levou sobremaneira as parcelas a serem pagas pelo comprador. Eu vou falar um pouco sobre a questão do problema, na verdade, do direito de regresso no contrato de factoring. Porque, como bem posto aqui pelo colega Samori, o contrato de factoring envolve um tríplice objeto. Ele envolve uma garantia de pagamento pelos títulos, pelos créditos que estão sendo adquiridos. Pagamento esse que ocorre pelo menos no vencimento, podem ocorrer também antecipadamente no conventional factoring, e envolve também uma gestão comercial, porque a empresa fatorizadora presta serviços de administração do crédito, orienta a empresa fatorizada na escolha de seus clientes, analisando a confiança daqueles clientes. E envolve, por fim, uma técnica financeira que consiste no risco que a empresa de factoring, a fatorizadora, assume de arcar com o eventual prejuízo causado pela insolvência do devedor. A questão do direito de regresso surge exatamente aí. No caso de insolvência, de não pagamento daquele título pelo devedor, deve a empresa de factoring arcar com todo o prejuízo desse inadimplemento, ou ela tem direito de regresso contra a empresa fatorizada que lhe cedeu os créditos? Foi sobre isso que a doutrina sempre discutiu e a jurisprudência do STJ enfrentou. Para tratar desse tema do direito de regresso, duas situações precisam ser distintas. Primeiro, aquela situação de uma simples cessão civil de crédito, um crédito comum que a empresa fatorizada cede para a empresa fatorizadora em decorrência do contrato de factoring. Nesse caso, aplicando os artigos 295 e 296 do Código Civil, que disciplinam a cessão civil de crédito, a empresa fatorizada responde só pela existência do crédito, mas não pela insolvência do devedor, salvo estipulação contrária. A outra situação, que é a mais complicada, que é onde tem a controvérsia maior, é no caso de transferência de título de crédito de endosso. Nesse caso, a gente precisa só abrir parênteses para
para dizer, para relembrar, na verdade, que os títulos de crédito, como a gente sabe, quanto as modalidades de transferência dele, de titular para outro titular, eles podem ser título ao portador, título nominal e título nominativo. O título ao portador é aquele que a transferência se dá pela mera tradição, não precisa maiores formalidades. Quem está na posse legítima daquele título é considerado seu titular, o titular do crédito nele cartularizado. O título nominal é aquele que a cessão, a transferência do titular exige um ato formal, não a transferência pela simples tradição. Esse ato formal pode ser um endosso, no caso de títulos de crédito à ordem, que é a regra, e no caso de constar cláusula não à ordem, pela mera cessão civil. E por último, os títulos nominativos, que são aqueles que, para a tradição ocorrer, é preciso que o nome do novo titular conste num registro que é mantido pelo emitente. O emitente, ao emitir o crédito, ele indica expressamente no crédito o nome do titular e mantém o registro com ele com o nome daquele titular. Quando houver a transferência, nesse registro precisa ser alterado o nome do titular. Esse é o nominativo. Só que nos contratos típicos ou nominados ou próprios, nos títulos próprios ou nominados, que são cheques, as notas promissórias, duplicadas, letras de câmbio, eles são de regras, são nominais, transferíveis via endosso, porque de regra não se consta a cláusula não à ordem. Então, se eles são transferíveis via endosso, a questão é, primeiro a gente precisa dizer, só lembrar o que é um endosso. O endosso é o ato cambiário pelo qual o credor, aquele titular que consta o nome lá no título, ele transfere para outro titular. Pode ser endosso em branco, né, que ele só coloca a assinatura dele e o outro querendo preenche, continua transferido via endosso, ou então em preto, que ele assina e preenche o nome do novo titular. Aí o novo titular vai ter que transferir via endosso em preto de novo. Mas o que é importante para a gente é que são os efeitos do endosso. O endosso tem dois efeitos básicos, que além de transferir o crédito, que é o efeito normal, ele gera responsabilidade para o endossante, caso o devedor sacado não pague o crédito. Essa é uma regra básica do direito cambiário. E aí, quem defende que a empresa faturizadora tem direito de regresso contra a empresa faturizada, vai dizer justamente isso. Se o contrato de factoring não é regido por uma legislação específica, até hoje, o direito de regresso, a responsabilidade da empresa faturizada, ela deve obedecer aos fatos subjacentes, aos fatos ocorridos. Então, se há uma exceção civil, vai se reger pelo Código Civil. No caso de uma transferência de crédito e endosso, vão se aplicar os princípios do direito cambiário. Só que a maioria da doutrina e a jurisprudência do STJ também entende que não é bem assim. O contrato de factoring, ele não se confunde nem com a mera cessão civil de crédito, nem com um simples endosso. Ele envolve, além desses atos, envolve também serviço de administração, envolve serviço de administração, envolve a questão do financiamento. Então é um contrato complexo, especial, onde a empresa faturizadora, a empresa de factoring, assume, é inerente à sua atividade, assumir esse risco pela insolvência do devedor. Inclusive, esse risco já está sendo coberto pelas comissões que são cobradas pela empresa de factoring, que são normalmente mais elevadas, faz o desconto no momento do título de crédito. Então, se entende que não há esse direito de regresso, não há essa responsabilidade da empresa faturizada perante a empresa faturizadora. É o que prevalece. A gente só precisa lembrar que esse entendimento de que não há a responsabilidade da empresa faturizada perante a faturizadora ocorre no caso de insolvência do devedor. Caso o título de crédito transmitido seja nulo, ou seja inexistente mesmo o crédito, nesse caso há responsabilidade porque
o risco que a empresa de factoring assume não está cobertando a má-fé da empresa faturizada. E, além disso, a gente precisa também dizer que, mesmo no caso de insolvência do devedor, o STJ, no RESP 9924-21 do Rio Grande do Sul, estabeleceu que, certo, o risco é da empresa de factoring, mas as partes podem estipular em contrário a responsabilidade. Ou seja, pode dizer, você, empresa faturizada, vai responder perante mim caso o seu cliente, o devedor, não pague o crédito. Então, aplica-se nesse caso a regra geral da seção civil de crédito, que não há responsabilidade salvo estipulação em contrário. É isso. Bom dia. Com relação ao contrato de factoring, a gente resolveu focar uma parte importante até pela relevância econômica que tem as empresas de factoring, que é a questão da tributação. Muitos tributos já é consenso entre jurisprudência e doutrina, incidem até com análise simples, já dá para perceber essa incidência como um imposto de renda sobre pessoa jurídica, COFINS, PIS, mas existem algumas controvérsias, principalmente de um lado a jurisprudência defendendo, até do STF, a incidência e alguns doutrinadores tentando afastar a incidência, que é o caso do IOF. A controvérsia começa a partir do momento que a Lei 9532 de 97, ela no artigo 58 institui uma nova hipótese de incidência do IOF, quando equipara as empresas de factoring, a atividade delas, a algumas atividades feitas pelas instituições financeiras. Ela não diz que a empresa realiza as mesmas atividades, ela apenas equipara. A equiparação clara, e o STF passa a adotar o entendimento desse artigo. Só que alguns doutrinadores, como Paulo de Barros e uma pequena parte da jurisprudência, passa a negar essa incidência e atacar esse artigo da Lei 9532. O fundamento parte principalmente pela questão da invalidade desse artigo. Para começar a analisar, seria importante primeiro começar pela Constituição, como a Constituição institui o IOF, depois partir para o CTN, que é a lei complementar, para depois chegar nessa lei. Então, a Constituição, no artigo 146, inciso 3, a linha A, ele determina que normas gerais sobre tributação só poderão ser elaboradas a partir de leis complementares. O CTN, então, institui o IOF e cria suas hipóteses de incidência em 4 alíneas. No artigo 162, 163, vai ter as operações de crédito, as operações de câmbio, as operações de seguro e as operações relativas a títulos e valores imobiliários. E ela também determina o momento em que cada um vai ser considerado para fins de tributação. Acontece que esses autores que são contra essa incidência do IOF sobre o factoring, eles acreditam que todas essas operações, nenhuma delas consegue abranger as atividades que são realizadas pelo fomento mercantil. Então, o que acontece? Se a lei complementar ela não cria essa possibilidade, a lei ordinária não poderia, por conta do artigo da Constituição, que veda essa possibilidade. Então, analisando cada uma das hipóteses que tem na lei complementar, você teria que as operações de crédito não se enquadrariam porque seria
parte da natureza delas com a pretensão futura da satisfação do crédito, uma promessa de pretensão futura, teria aquela necessidade de intermediação de recursos que é típica das instituições financeiras, e o factoring teria que se desvirtuar muito para poder atingir, para poder caracterizar uma atividade como essa. Além disso, a operação de seguro e a operação de câmbio, de nenhuma forma você poderia imaginar que uma empresa de fomento mercantil realizaria. Isso já é bem claro. Mas tem a quarta hipótese, que seria a operação relativa a títulos e valores imobiliários. O que ocorre? Esses títulos e valores imobiliários que estão aí no Código Tributário, elas se referem a títulos e valores imobiliários comercializados no mercado financeiro. Primeiro pelo leilão do Banco Central, no mercado primário, depois no mercado secundário, entre as instituições financeiras e até outras instituições não financeiras. E esses seriam os títulos públicos, e os privados, que seriam debêntures, letras de câmbio. De qualquer forma, nenhum deles corresponderia aos títulos de crédito que seriam alienados através do factor. Então, cortando essas quatro possibilidades de incidência que o CTN prevê, não haveria possibilidade da lei ordinária criar extrapolar esse limite, tendo em vista que, como eu disse, apenas leis complementares poderiam instituir um novo fato gerador para os impostos que estão relacionados na Constituição, inclusive o OEF. E como não poderia também atribuir, de alguma forma, uma analogia ou uma comparação entre as atividades do factoring com as do CTN, porque, como visto, são totalmente diferentes essas hipóteses com as atividades de fomento, e o sistema tributário é regido por legalidade estrita. Você não poderia, de nenhuma forma, fazer a subsunção se ela não fosse plena, se ela não fosse perfeita, cada enunciado representando adequadamente a realidade e o evento. Então, a partir disso, você iria construir uma norma de incidência que poderia imaginar, existe se fosse uma fórmula metodológica para poder imaginar a construção da norma jurídica tributária, seria a regra de matriz de incidência tributária. No antecedente estaria os elementos material, temporal e espacial. Logo no material, já haveria ausência de compatibilidade entre a realidade do factoring e o da norma. Então não seria possível instituir esse imposto, e a jurisprudência precisa repensar essa incidência e, de certa forma, precisa atentar para a invalidade material da Lei 9532 de 97, no seu artigo 58. Três, dois, um. Bom dia, pessoal. Bom dia, professor. Eu sou o Felipe e a gente vai fazer uma apresentação sobre leasing ou arrendamento mercantil. Bom, antes de tudo eu vou fazer um apanhado histórico sobre a figura do leasing. O leasing, ele iniciou na Grécia. Apesar da escassez de documento, já havia essa prática do leasing em algumas cidades gregas com relação ao Estado e algumas minas de diamante, ouro, que elas eram emprestadas à pessoa que fazia a prospecção e dava um lucro para o Estado a cada ano. Essa possibilidade de ser o dono da mina, no final, advinha justamente da ideia de que a mina estava acabando a sua provisão. Então, como a mina estava acabando a provisão, a pessoa tinha a possibilidade de ficar dono daquela parte ali da terra. Dando um salto na história, a gente chega na Inglaterra. Tivemos exemplos de arrendamento mercantil de terras por volta de 1700 na Inglaterra, e alguma coisa parecida com o leasing, que não é o leasing da maneira que a gente tem hoje em dia.
mas na Inglaterra já se tinha esse exemplo de arrendamento mercantil. Essa prática foi suprimida pelos barões ingleses por medo de, com esse arrendamento, os possuidores da terra no momento se tornassem donos da terra. Então, para prevenir isso, eles acabaram com essa fase embrionária do leasing. Mesmo assim, nos Estados Unidos, precisamente nas regiões de Baltimore e Filadélfia, esses mesmos ingleses, eles levaram o Instituto do Arrendamento para os Estados Unidos. E lá nos Estados Unidos, dando novamente um salto na história, chegando no ano de 1941 precisamente, que é justamente quando a figura do leasing ela começa a tomar as formas que a gente está acostumado a ver hoje. O então presidente Roosevelt, ele promulga um ato número 41, o ato de Land and Lease, na época da Segunda Guerra, que regulava justamente esse empréstimo de material bélico para os países aliados, esses países aliados e com a possibilidade exatamente de que se ficasse dono ao final desse empréstimo. Ou seja, eu emprestava o material bélico, no decorrer da guerra você pagaria, no caso, o aluguel, e no final desse processo, pelo valor residual, que até mesmo vou explicar melhor depois, havia a possibilidade de se tornar proprietário. Isso tinha uma razão de existir. Eu emprestava um material bélico X, esse material bélico, com certeza, com o decorrer dos anos, ele ia envelhecer, iam surgir novas tecnologias, e geralmente o material bélico é muito grande, são questões de tanques, de guerra, aeronaves, então a devolução seria difícil, seria ruim, porque aquele que alugou o equipamento, ele ia receber um equipamento obsoleto e tem toda a questão do transporte. Então, essa alternativa é muito boa para aquele que alugou, porque já evita essa questão do transporte e acaba vendendo, né? Não é uma hipótese de venda, acaba arrematando isso aí. Também é um exemplo, depois desse, que aí sim o leasing ele toma a forma do jeito que a gente está acostumado a ver, com o empresário Butch Jr. Esse cara, ele fez um contrato com o exército e ele precisava de máquinas suficientes para ele conseguir cumprir uma demanda de alimentos, se não me engano, muito grande. Então ele inovou, no caso, a dificuldade, dizem que a dificuldade ela traz justamente essa questão da inovação, e ele está falando um pouco mais alto. E ele, no caso, alugou, ele foi junto ao banco, arrendou, alugou o equipamento, cumpriu o seu contrato e justamente aquele equipamento traria para ele a hipótese de crescimento da empresa dele. Ou seja, era desejável para ele ter aquele equipamento. Então, foi uma mão na roda o contrato de leasing, porque ele alugava, já que ele não tinha um capital inicial para comprar aquele equipamento naquele momento, ele alugava aquele equipamento e ao final ele arremataria, pegaria para ele, né, compraria, no caso, aquele equipamento ali. No Brasil, o Instituto do Leasing, a figura do leasing melhor, ela tomou forma por volta de 1964, quando aquela ditadura militar apresentou aquele boom que a gente sabe que foi uma coisa meio falsa, mas que aconteceu. E ali muitas empresas fizeram uso desse leasing, dessa forma de contrato. Só tivemos um exemplo também em 1967 com uma empresa de São Paulo chamada Rentiamac. Mas havia um problema aí na questão brasileira, porque não havia legislação. Então isso ficou um pouco parado até 1970, quando veio essa lei, se não me engano, a lei 7.132 de 73, se não me engano, que veio regular isso, e também a gente teve a criação da Associação Brasileira de Empresas de Leasing, a ABEL.
essa lei citada, em 83 ela passou por uma revisão e até chegar hoje a gente tem essa figura do leasing bem consolidada e quem faz essa regulação é justamente o Banco Central, com a resolução que agora eu não me recordo qual o número. A respeito do nome leasing, ele vem do verbo inglês to lease, que significa, numa tradução livre, arrendar, alugar, alguma coisa assim. E o sufixo ing, que é justamente para fazer o processo, né? Para caracterizar o processo, leasing, ou seja, arrendamento. O objetivo é justamente, como eu citei antes, o de você não tendo capital inicial, você adquirir um equipamento, aluga, com o final, se for do seu interesse, você fica com aquele equipamento pagando valor residual. Isso aí as meninas vão explicar melhor. Bom dia, eu sou Andressa e vou falar agora um pouco sobre as partes do contrato de leasing, porque é importante para sistematizar o assunto e poder entender depois as explanações das meninas. Bom, o contrato é formado basicamente pelo arrendatário, que é a empresa de leasing. É ela que vai adquirir o bem móvel ou imóvel que será objeto do contrato. É importante que, segundo a Lei 6.099 de 74, é importante que sejam sempre pessoas jurídicas mercantis. Ou seja, são pessoas jurídicas, empresas, que já trabalham no campo de arrendamento mercantil. Essa era a empresa arrendante. Bom, o arrendatário é quem solicita o bem que será objeto do contrato. Será de acordo com as especificações dele, a necessidade de sua atividade, que esse objeto será arrendado. Eles, em geral, são empresas privadas, são empresas que podem ser internacionais ou nacionais, e dentre as nacionais, inclusive estatais ou autarquias. Hoje em dia, já são possíveis que pessoas físicas também sejam parte do contrato de leasing. E elas, inclusive, acabam arrendando, como, por exemplo, automóveis como objeto. É importante destacar que para elas o contrato de leasing funciona para o arrendatário porque ele não precisa descapitalizar uma grande parte do seu patrimônio e adquirir um bem que será essencial para a sua atividade. Bom, existe a figura também do fornecedor. O fornecedor não faz parte necessariamente da relação contratual, mas é dele que vem o objeto, apesar de que não necessariamente ele será o fabricante. Em relação à qualificação jurídica e à natureza jurídica do contrato, isso não está expresso em legislação, mas costumeiramente se coloca o leasing dentro do direito civil, disciplinado pelas regras de direito comercial, já que ele se constitui de atos de comércio característicos das relações comerciais. A natureza jurídica, a doutrina e a jurisprudência têm classificado o leasing como um contrato complexo, porque ele traz traços de outros institutos, como principalmente a locação, o financiamento e a compra e venda. No caso do financiamento, é importante destacar que, apesar de a empresa arrendante ser necessariamente uma instituição financeira, não é um contrato de financiamento tradicional como a gente conhece, porque no caso do leasing, o crédito não é disponibilizado diretamente. A empresa garante a fruição do bem através do pagamento de prestações periódicas, como se fosse uma locação sui generis. E por ser uma locação sui generis, obviamente não coincide com a locação clássica que a gente conhece. Muito porque o valor do aluguel no leasing é muito maior que o valor da locação do modelo que a gente já estudou. No leasing, por ser um contrato por prazo determinado e por pouco tempo, eles buscam amortizar o valor do capital que foi desprendido, contando com isso, cabendo encargos financeiros e com encargos administrativos, como impostos e outras coisas mais. Bom, como ao final do contrato o arrendatário tem a possibilidade de adquirir o bem pelo valor residual, poderia dizer que o leasing tem traços da compra e venda, mas ele também não se confunde com a compra e venda, e isso eu não vou explanar especificamente nesse tópico, porque será objeto de explanação das meninas, quando elas forem falar sobre a antecipação do valor residual. Bom, e
Quanto às características do contrato em geral, o leasing é um contrato bilateral, pois constituem direitos e obrigações para ambas as partes. Enquanto a empresa arrendante garante o bem, garante sua fruição e também poderá vendê-lo ao final do prazo estipulado, a arrendatária terá a obrigação de manter o bem da sua destinação específica e devolvê-lo caso seja o caso. É um contrato consensual, pois o bem escolhido partirá do consenso das partes, do acordo entre elas. É um contrato também personalíssimo, porque leva em consideração condições especiais de cada uma das partes. E em referência ao arrendatário, é importante lembrar que ele tem que provar certa idoneidade financeira, tem que provar também idoneidade moral, principalmente da pessoa que está à frente dessa empresa, como também tem que dar a destinação específica do bem e provar que a sua produtividade melhorará a partir dessa aquisição. Quanto à forma, a Lei 6.099 de 74 diz que o leasing pode ser feito tanto por objeto ou por instrumento público como por instrumento particular, sendo que de qualquer uma dessas modalidades deverá ter a perfeita identificação do objeto, ele tem que estar precisamente descrito, o valor das prestações tem que estar presente, qual será a data de vencimento, a forma que será feita o pagamento e também o reajuste, de que forma o reajuste se dará caso isso seja estipulado. Bom dia, meu nome é Mariana e eu vou falar dos elementos do contrato de leasing. Como a Andressa falou, a Lei 6.099 de 74 foi a lei responsável por dar o tratamento tributário ao contrato de leasing. E no artigo 5º dessa lei, eles trazem justamente os elementos essenciais que devem conter no contrato de leasing. O primeiro desses elementos é o preço das contraprestações. Esse preço ele é um pouquinho maior se você comparar com o contrato de aluguel, justamente porque aqui vai incidir tanto os elementos de depreciação do bem, quanto os juros da empresa que está fazendo o contrato de leasing. Outros elementos essenciais é o prazo do contrato. O prazo do contrato tem que estar expresso no contrato de leasing. A opção de compra ou renovação também tem que estar expresso. O preço da compra do bem no final e a opção para caso haja algum problema com o bem de ter uma substituição desse. Esses são os elementos essenciais que estão contidos no artigo 5º. Mas, no entanto, existem outros elementos que podem estar contidos no contrato e que é realmente muito recomendável que eles estejam no contrato, que é justamente a responsabilidade pelo uso indevido do contrato de leasing, pelo ônus causado a terceiros e a questão do seguro, se esse objeto do contrato vai ser segurado por algum terceiro ou não. Uma das principais características do contrato de leasing é justamente porque ele geralmente é um contrato de adesão, ou seja, as cláusulas do contrato não são discutidas com o arrendatário. O arrendatário recebe as cláusulas sem poder questionar muitas elas, e isso dá muito margem a que haja uma série de cláusulas abusivas dentro do contrato. Daí a vantagem de se invocar o Código de Defesa do Consumidor nas relações contratuais que envolvem o contrato de leasing. Só o que acontece? Não é todo mundo que pode invocar o Código de Defesa do Consumidor, porque para que você consiga invocar esse código, você precisa que haja uma relação de hipossuficiência entre as partes, que nem sempre se caracteriza. Mas qual é a grande vantagem de você invocar o Código de Defesa do Consumidor? No Código de Defesa do Consumidor está expresso que é a anulabilidade das cláusulas abusivas, que embora pelo nosso ordenamento isso esteja protegido pelo princípio da boa-fé e da onerosidade, o Código de Defesa do Consumidor é o único lugar onde estão expressas essas cláusulas. Aqui está um esquema do contrato de leasing, explicado por Andressa. Pode passar. E a legislação brasileira sobre leasing. A Lei 6.099 de 74, que é alterada pela Lei 7.132 de 83, já foi também explicada pelas meninas, que é a lei que regulamenta o leasing no Brasil. Sendo que essa resolução do Bacen, Banco Central do Brasil, 2.309/96, traz uma regulamentação melhor, mais específica. E é essa que iremos discorrer agora quando falarmos sobre as modalidades.
Aqui estão as modalidades de leasing. O leasing financeiro ou bancário é o leasing padrão. Aquele leasing que iremos estar aqui discorrendo sempre, porque esse é o leasing ordinário. Ele tem seu conceito dado pelo artigo 5º da resolução citada, e ele ocorre quando a arrendadora adquire bem de terceiro, e esse bem adquirido ela entrega a uma organização empresarial que irá utilizá-la por prazo certo e mediante pagamento de prestações periódicas, sendo que ao final do contrato o arrendatário terá 3 opções: devolver os bens, ou então pagar o valor e ficar com o bem, que é exercitar a opção de compra, ou então renovar o contrato. O leasing operacional é o que se dá com as sociedades de arrendamento mercantil e também com os bancos múltiplos de carteira de sociedade mercantil. É o caso das máquinas de xerox, automóveis e computadores eletrônicos. Por que esse leasing? Porque nesse leasing o arrendador ele já é proprietário do bem e entrega esse bem ao arrendatário, que irá também utilizá-lo por prazo certo. E só que nesse leasing operacional o arrendador terá que prestar uma assistência ao arrendatário, que é o que a gente vê muito no caso das máquinas xerográficas. O leaseback é aquele leasing em que o que se objetiva é ganhar liquidez. O arrendador dá o bem ao arrendatário e esse arrendatário, o arrendatário vende o bem ao arrendador, que esse arrendador será uma instituição financeira. E o que acontece? Assim que a instituição financeira adquire o bem, ela dá em locação ao arrendatário, que no caso é o vendedor do bem, era o antigo proprietário. O arrendatário irá utilizar esse bem e, ao final, terá também a opção de compra. No caso, a opção de retornar o bem ao seu ativo imobiliário. Isso acontece muito para as empresas que estão com problemas financeiros e querem adquirir capital de giro. O self-leasing é aquele leasing consigo mesmo. Se dá com as empresas coligadas ou interdependentes, ou então é aquele leasing que se dá diretamente com o próprio fabricante. Esse leasing no Brasil, por não ser passível de tratamento tributário, não é permitido. O leasing imobiliário acontece quando a arrendadora adquire um terreno e irá construir um imóvel de acordo com as instruções e a vontade do cliente. Esse leasing, por despender muitos recursos da arrendadora, tem um prazo mais ou menos entre 20 e 30 anos, por causa dos altos investimentos da arrendadora nesse contrato. E esses 2 últimos leasing, Dummy Corporation Lease e Purchase, não serão explanados aqui, uma vez que não há regulamentação legal no Brasil. Para muitos autores, não seriam possíveis de aplicação. Para os que entendem que seria possível, no caso de conflito, se aplicariam os princípios contratuais, quais sejam consensualismo. Esses princípios dos contratos normais, no caso de conflito, seriam aplicados para a resolução dos litígios. Pode passar. Agora, uma das partes mais importantes do trabalho é o leasing brasileiro e a antecipação do valor residual garantido. Iremos aqui fazer uma crítica, uma vez que o leasing brasileiro ele sofreu um desvirtuamento do leasing original. Como dito no leasing padrão, que é o leasing financeiro, o arrendatário ao final tem 3 opções: resolver o contrato devolvendo os bens, renovar o contrato ou então exercitar o valor de compra. Esse valor de compra, quando exercitado, é pago o valor residual, que é aquele valor que resta ao final do contrato e volta para o arrendador. O arrendatário, querendo adquirir o bem, então ele irá pagar esse valor residual. O valor residual, ou ele é o valor de mercado, ou então é previamente ajustado pelas partes. Quando previamente ajustado, é o chamado valor residual garantido. Só que o que acontece aqui no Brasil? O leasing acaba sendo uma espécie de financiamento, porque no decorrer do contrato, você vai pagando as prestações periódicas ajustadas e vai pagando também esse valor residual garantido antecipadamente, junto das prestações periódicas. Então, quando chega ao final do contrato, o que nós temos é o ferimento da liberdade de opção do arrendatário. O arrendatário não terá 3 opções, porque ele já vai ter adquirido o bem no decorrer do contrato. Então, muitos autores alegam que não, que seria uma compra e venda à prestação, uma espécie mesmo de financiamento. A súmula 273 do STJ defendia isso, que quando haveria essa antecipação do valor residual garantido, haveria descaracterização do leasing em contrato de compra e venda à prestação, que é o que
seria mais lógico. Porém, recentemente, o STJ sumulou o entendimento da súmula 293, que diz o quê? Que essa antecipação do valor residual garantido não descaracteriza o contrato de leasing. Ou seja, a crítica aqui realizada serve apenas a título mesmo de conhecimento e de uma compreensão maior assim, poxa, será mesmo que não haveria essa descaracterização? Porque pelo nosso trabalho, o que vemos é que realmente, havendo isso, fere-se a liberdade do arrendatário e realmente haveria uma descaracterização do contrato de leasing, mas o Superior Tribunal de Justiça entendeu da forma contrária com seus ministros. Agora, outras abordagens sobre o leasing brasileiro. Mariana já explanou um pouco sobre a aplicação do Código de Defesa do Consumidor. O Código de Defesa do Consumidor, ele está sendo aplicado muito, a jurisprudência tem entendido que realmente essa aplicação é cabível, uma vez que, como já dito, o leasing às vezes se dá mais como um financiamento, estando presente no comércio destinado ao consumidor final, a todos nós. Então, o que acontece? A aplicação do CDC se dá para prevenir as cláusulas abusivas, as práticas abusivas e as cláusulas draconianas que foram objeto do trabalho nosso, mas não vão poder aqui ser explicitadas porque seria muito amplo. E a responsabilidade civil. A responsabilidade civil cabe aqui falar que há uma súmula 492 do STF que diz que o locador de automóveis seria responsável solidariamente pelos danos causados pelo arrendatário. Alguns atores antigamente falavam que poderia se aplicar por analogia esse entendimento no caso dos contratos de leasing de automóveis. Só que hoje em dia a jurisprudência já é pacífica no sentido de que, no caso de danos causados a terceiros pelo arrendatário, o arrendador não tem nenhuma responsabilidade. O arrendatário é responsável exclusivamente pelos danos causados a terceiros. E é isso, gente. Nós queremos falar aqui que o contrato de leasing, apesar de ter surgido em meados do século XX, já encontra seu uso reiterado aqui no Brasil, com regulamentação legal e regulamentação também extralegal, como no caso da Associação Brasileira de Empresas de Leasing, e ele é fruto das evoluções vividas pelo direito, que é dinâmico e se adapta à realidade social. Obrigada.